Estamos aqui na nossa leitura, meditação e oração em todos os salmos, do Salmo 1 ao Salmo 150. E hoje nós estamos no Salmo 109. O Salmo 109 é um salmo imprecatório. O que são os salmos imprecatórios? Existem alguns salmos na Bíblia que são salmos imprecatórios. O salmo imprecatório é um salmo com um tom negativo, um tom de clamar a Deus por justiça, para que o Senhor julgue o inimigo, para que o Senhor repreenda o inimigo, para que o Senhor castigue o inimigo, amaldiçoe o inimigo. É claro que nós vamos ler o Salmo 109, mas nós estamos lendo sob a ótica e com a luz do Novo Testamento. O Novo Testamento é a revelação plena de Deus em Cristo Jesus e que traz a ideia do amor a Deus sobre todas as coisas, do amor ao próximo como a si mesmo. Então, o Salmo 109 é um salmo de Davi, é uma manifestação legítima, sim, do sentimento de Davi em querer que os seus inimigos sejam julgados e sejam punidos e que o Senhor faça justiça. Porém, à luz do Novo Testamento, de acordo com Jesus, nós devemos orar pelos nossos inimigos, nós devemos amar os nossos inimigos. O Salmo 109 é um salmo inspirado por Deus, um salmo escrito por Davi, que fazia total sentido no Antigo Testamento, na Antiga Aliança. É a manifestação do coração dele. Claro que hoje o nosso coração não pode ter esse tipo de sentimento, mas porque nós já ouvimos a revelação de Cristo Jesus, que nos conduz a orarmos pelos nossos inimigos, mas nós precisamos compreender a leitura do Antigo Testamento e particularmente aqui a angústia do rei Davi, que era um rei que vivia em guerras, que vivia ali sendo ameaçado por traições e foi traído algumas vezes. Portanto, o Salmo 109 é compreensível. Mas vamos lá, vamos fazer a leitura. Ó Deus do meu louvor, não te cales, pois contra mim se desataram lábios maldosos e fraudulentos. Com mentirosa língua falam contra mim. Cercam-me com palavras odiosas e sem causa me fazem guerra. Em paga do meu amor me hostilizam. Eu, porém, oro. Pagaram-me o bem com o mal, o amor com o ódio. Olha só, queria só fazer uma pausa aqui. Como é bonito aqui o versículo 4. Em paga do meu amor me hostilizam. Ou seja, o salmista está dizendo aqui, eu amo, mas eles me maltratam. Eu, porém, oro. E isso aqui é uma expressão do Novo Testamento, é a expressão das palavras de Jesus. Orem pelos seus inimigos. Vamos continuar aqui, versículo 6. Suscita contra ele um ímpio, e à sua direita esteja um acusador. Aqui já é um pedido aqui para que o Senhor possa julgar. Quando o julgarem, seja condenado, e tida como pecado a sua oração. Os seus dias sejam poucos. Olha como é pesado. E tome o outro o seu encargo. Fiquem órfãos os seus filhos. Está pedindo a morte. E viúva a sua esposa. Andem errantes os seus filhos e mendiguem. Muito pesado. E sejam expulsos das ruínas das suas casas. De tudo o que tem, lance mão o usurário. Do fruto do seu trabalho, esbulhem-no os estranhos. Ninguém tenha misericórdia dele, nem haja quem se compadeça dos seus órfãos. Desapareça a sua posteridade, e na seguinte geração se extinga o seu nome. Na lembrança do Senhor, viva a iniquidade de seus pais, e não se apague o pecado de sua mãe. Permaneçam ante os olhos do Senhor, para que faça desaparecer da terra a memória deles. Porquanto não se lembrou de usar de misericórdia, mas perseguiu o aflito e o necessitado, como também o quebrantado de coração, para os entregar à morte. Amou a maldição, ela o apanhe. Não quis a bênção, aparte-se dele. Vestiu-se de maldição como de uma túnica. Penetre como água no seu interior e nos seus ossos como azeite. Seja-lhe como a roupa que o cobre e como o cinto com que sempre se cinge. Tal seja da parte do Senhor o galardão dos meus contrários e dos que falam mal contra a minha alma. Mas tu, Senhor, Deus, age por mim, por amor do teu nome. Livra-me, porque é grande a tua misericórdia, porque estou aflito e necessitado, e dentro de mim sinto ferido o coração. Vou passando como uma sombra que declina, sou atirado para longe como um gafanhoto. De tanto jejuar, os joelhos me vacilam, e de magreza vai mirrando a minha carne. Tornei-me para eles objeto de opróbrio. Quando me veem, meneiam a cabeça. Socorre, Senhor, Deus meu. Salva-me segundo a tua misericórdia, para que saibam vir isso das tuas mãos.
que tu, Senhor, fizeste. Amaldiçoem eles, mas tu abençoa. Sejam confundidos os que contra mim se levantam. Alegre-se, porém, o teu servo. Cubra-se de ignomínia os meus adversários, e a sua própria confusão os envolva como uma túnica. Muitas graças darei ao Senhor com os meus lábios, louvá-lo-ei no meio da multidão, porque ele se põe à direita do pobre para o livrar dos que lhe julgam a alma. Veja, o Salmo 109 é um salmo imprecatório, mas nós vemos aqui, eu falei um pouco do salmo imprecatório no início, e nós vemos aqui ele pedindo e rogando por coisas e desejando coisas muito fortes, pesadas e com um tom de maldição contra os seus adversários, mas ele também ora por ele, porque a sua alma está machucada, porque ele precisa do Senhor na sua aflição e na sua necessidade. Ele precisa do Senhor num momento de muita fraqueza, ele não está bem. O salmista está se sentindo fraco, está se sentindo triste, e ele, portanto, no versículo 26 aqui no auge, ele diz: socorre-me, Senhor. Esse é o grito muitas vezes da nossa alma também, né? Às vezes a gente está ali numa sensação de tristeza, de angústia, de dificuldade, e nós oramos e clamamos: me dá socorro, Deus, eu preciso do Senhor. E o Senhor sempre nos socorre. Davi confiava no Senhor. No final ele termina dizendo aqui: muitas graças darei ao Senhor, louvá-lo-ei no meio da multidão, porque ele livra aqueles que precisam de livramento. Ele concede bênção àqueles que precisam de bênção. Ele se põe à direita do pobre para o livrar dos que lhe julgam a alma. Então, olha a confiança aqui de Davi. Apesar de tanta dificuldade, de tanta palavra dura aqui que ele coloca, ele termina o salmo com gratidão ao Senhor e com o coração em Deus. E eu sei, muitas vezes passamos por lutas, dificuldades e problemas, mas nós devemos confiar no Senhor. Ele é aquele que nos ajuda no meio da nossa angústia. Ele é aquele que te ajuda no dia de hoje. Pai, muito obrigado por esse salmo, ainda que seja um salmo difícil até de ler, porque em alguns momentos o salmista se opõe firmemente aos seus inimigos, mas nós precisamos entender que Jesus nos disse que nós devemos amar os inimigos. E se alguém nesse momento está aqui pensando em algum eventual inimigo ou em alguma situação de injustiça por que passou, que o Senhor possa trazer ao coração dessa pessoa graça, para que ela possa, Senhor Deus, ter o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus. Eu peço que o Senhor cure aqueles que estão precisando de cura, liberte aqueles que estão precisando de libertação, conceda resposta àqueles que estão precisando de resposta. Em nome de Jesus. Amém.